Oi, gente! Eu resolvi gravar esse áudio para a gente falar um pouco a respeito da carta de intenções. A carta de intenções, ela é um documento equivalente ao planejamento anual do professor. E aí eu vou explicar para vocês como fazer essa carta de intenções, o que deve conter nela e por que a gente faz a carta de intenções. Em primeiro lugar, a carta de intenções, como eu havia dito para vocês, é um registro, um planejamento, né? Um planejamento. Essa carta ela pode ser feita semestralmente ou anualmente. A maioria das unidades escolares pedem anualmente. Então você vai fazer uma carta para o ano todo, colocando o que você vai trabalhar o ano inteiro com aquela turma. Então, vamos supor que essa carta de intenções seja de uma professora de educação infantil. Então, eu vou colocar na minha carta de intenções o ano inteiro de trabalho. A carta de intenções tem esse nome porque ela é uma carta destinada às famílias, a equipe gestora da escola, coordenação e demais funcionários. Qualquer pessoa que quiser conhecer o seu trabalho deve ter acesso a essa carta de intenções. Ela tem direito a te pedir a sua carta de intenções para ler, para conhecer, principalmente as famílias, para conhecer do seu trabalho. E aí, ela é chamada de carta de intenções porque você vai escrever como se fosse uma carta, de verdade. E ela tem que ter um linguajar formal, porém, claro, objetivo, para que as famílias entendam claramente o que você quer dizer. Então, você não vai usar todo aquele linguajar rebuscado, como se você fosse escrever para uma colega, para outra professora. E sim, para que as famílias entendam, evitando, é óbvio, que gírias e abreviações. E erros de concordância, ortografia e por aí vai. É sempre bom passar um revisor ali na carta para ver se tem algum erro. Então, como que essa carta deve ser escrita? Primeiro, ela deve ser digitada, formatação BNCC, sempre para trabalhos não só universitários, mas para qualquer trabalho. Formatação BNCC. Então, letra Times New Roman, tamanho 12, e aí seguindo aquele padrão BNCC. É importante que a gente tenha em mente que a carta deve conter algumas informações. Então, você tem que colocar a data e o período. Então, eu vou colocar lá, data, São Paulo, tal dia, tal mês, tal ano, período, 12 meses. Ou seja, uma carta anual. Destinatário, para quem eu vou escrever a minha carta de intenções? Então, eu coloco logo no cabeçalho da carta, né? Coloquei ali São Paulo, data tal. Eu coloco da seguinte maneira: para quem eu vou escrever a carta? O destinatário: as crianças, familiares, equipe gestora, coordenação e demais trabalhadores da unidade escolar. Fechou. E aí eu coloco a identificação da professora, ou caso essa carta tenha sido escrita por um grupo de professores, dos professores. Então aí eu coloco a identificação da professora, né? Por exemplo, eu, Maria Ângela, professora da turma tal, etc. Então eu vou colocar da seguinte maneira: a identificação da professora, um pouco da minha jornada na educação infantil e na unidade escolar. Então, por exemplo, como eu colocaria? Meu nome não. Deixa eu ver como que eu colocaria. Eu, Maria Ângela, professora da Rede Municipal de Ensino desde 2009, formada pela Universidade 9 de Julho, na graduação de pedagogia, atuo na educação desde 2001, já trabalhei em creches conveniadas e por aí vai. É essa identificação, é essa apresentação que você tem que fazer a seu respeito. Então, você vai colocar um pouco da sua jornada na educação infantil, caso seja esse o seu caso,
E na unidade escolar também. Então, trabalho nesta unidade escolar desde 2019, blá, blá, blá. Por aí vai. Você vai colocar a identificação da turma, a faixa etária das crianças, os objetivos a serem alcançados, as formas de registro e acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem, o processo de avaliação e o que será sinalizado como proposta de trabalho em relação a o que você vai fazer durante o período de acolhimento, quais os projetos da unidade educacional e quais os projetos que você vai desenvolver com essa turma, as interações, se você vai fazer alguma socialização com outra turma ou não, e as brincadeiras, lembrando de sempre considerar o brincar como linguagem fundamental na educação infantil. Você vai colocar também os espaços, você deve considerar os espaços da unidade escolar para serem trabalhados, lembrando que os espaços, os materiais e os recursos, eles agem como potencializadores ali da aprendizagem da criança. Então, tudo isso deve ser considerado. Então, nessa carta de intenções, você vai colocar os espaços que você vai trabalhar, os materiais, e você também vai pensar no momento ali da alimentação, que também é um momento de aprendizagem para a criança. Você vai pensar em tudo isso. Por fim, você vai assinar essa carta, né? Caso você tenha feito sozinha. E se você fez com os colegas, você pede para que eles assinem também. E é isso. E aí, durante a carta, você pode colocar algumas informações. Então, por exemplo, eu vou ler um trechinho de uma carta, né? Você pode iniciar a carta da seguinte forma: queridas crianças, familiares, gestores, é com alegria que partilho com vocês as minhas intenções para o ano tal com os alunos ou com as crianças dos infantis 6B e 6D da escola fulana de tal, né? E aí, você pode colocar ao longo da carta algumas informações, por exemplo, o currículo integrador da infância paulistana reconhece a infância, e aí você vai citar alguns documentos da prefeitura. Então, você pode citar o currículo integrador, você pode colocar orientações normativas, você pode citar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o currículo da cidade de São Paulo, você pode colocar a BNCC, você pode colocar todos esses documentos caso você vá trabalhar com eles. E aí você pode colocar isso daqui também, quer ver? Aqui, Você pode colocar também a forma como você vai registrar. Então, aqui tá, além de registrar com o desenvolvimento humano, além disso, indica blá, 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 lá, 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 cadê? Aqui, Você pode colocar a forma que você vai registrar. Essa colega colocou que ela vai registrar por meio de fotografias, filmagens e desenhos. Como que ela vai registrar esse desenvolvimento da criança? Os trabalhos que foram feitos, né? Ela falou que vai registrar dessa forma. Por fim, e aí ao fim, como você pode terminar a carta, você coloca da seguinte forma: por fim, agradeço mesmo antes de iniciarmos essa aventura pedagógica e espero que seja regada de amor, de alegrias, de verdades, de encontros. Certamente terão erros e acertos que serão necessários para nossas aprendizagens. Acredito numa educação libertária e num fortalecimento da autonomia como um modo de emancipação. Um abraço, e aí a pessoa assina a carta. Mas igual aqui, ela colocou vários documentos, considerando a diversidade existente no contexto brasileiro, as novas imigrações, o que está preconizado na LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 93 e 94/96, a lei, que aponta a necessidade de inserirmos em nossas discussões a valorização da cultura africana e afro-brasileira. Tenho como intenção a valorização da cultura africana e indígena, além da atenção a qualquer ato de discriminação por conta de racismo. O currículo da cidade de São Paulo para a educação infantil discute a necessidade de incluirmos em nossa rotina
discussões, reflexões e ações relacionadas a populações negras e indígenas, para além daquela perspectiva de datas comemorativas, onde reservaria apenas abril e novembro para tais temáticas. Trazer diariamente princesas negras e indígenas, super-heróis, é uma forma de ampliar as experiências das crianças, ver a população negra em espaços diferentes do que são comumente associados, criminalidade e pobreza, além de desmistificar o indígena como alguém que apenas vive nu e usa cocar. São fundamentais para uma formação mais crítica e ampla acerca da população brasileira. Tem como premissa iniciar nesse quesito romper com o termo lápis cor da pele, né, que a gente já ouviu várias vezes durante a nossa infância. Aqui é um trecho de uma carta de intenções que eu estou lendo. Uma vez que temos peles de colorações distintas e é comum mesmo entre os adultos reproduzirmos esse discurso que minimiza o olhar para a diversidade. Além disso, pretendo apresentar, conhecer parte da cultura e histórias bolivianas com o objetivo de inserir as crianças e suas famílias, valorizar a cultura e trazer famílias para conversar com as crianças, com a equipe, para de fato vivenciarmos um pouco mais de um país que vive aqui no Brasil. Aí ela fala também dos indicadores de qualidade, fala também da experiência de Reggio Emília e por aí vai. Ela fala bastante coisa. Mas a carta de intenções é isso, gente. É um planejamento que vocês vão fazer em formato de carta. Eu sei que com o passar dos anos, principalmente pelo uso da tecnologia, a gente acabou perdendo esse costume de escrever cartas, né? Mas essa documentação é uma forma de, em primeiro lugar, resgatar esse costume de escrever cartas e também facilitar para que os pais entendam um pouco do trabalho que é feito dentro das escolas, porque geralmente a documentação pedagógica ela é muito técnica, as pessoas usam uma linguagem um pouco difícil para as famílias entenderem. E a carta de intenções tem um objetivo de simplificar isso para que as famílias entendam. Eu vou ler o rascunho de uma carta que eu escrevi. Aqui o rascunho não está completo, mas eu vou ler um pedacinho que aí vocês vão entender um pouco melhor, tá? E é só um rascunho, gente. É só um rascunho de uma carta minha. Mas eu vou ler só para vocês entenderem um pouco do que seria essa carta de intenções. Então, a minha carta começa assim: às crianças, familiares, gestores e demais educadores da UE, Unidade Escolar. Venho por meio desta me apresentar e contar resumidamente a minha trajetória profissional como professora. Sou formada pelo Cefam de tal lugar em 2001, antigo magistério. Desde então, venho atuando exclusivamente na educação infantil. Trabalhei em escolas particulares, 6 conveniadas e há 11 anos trabalho no serviço público. Hoje é mais, tá? Hoje são 14 anos. E há 14 anos trabalho no serviço público. Trabalhei em alguns 6 na Zona Sul e há 2 anos, não, acho que eu tô há 4 anos, E há 4 anos trabalho no SEI Fulano de Tal, onde sou responsável por 7 bebês na sala do berçário tal. Atualmente estou cursando pedagogia. Não, hoje em dia eu já terminei. Atualmente estou cursando pedagogia na Uninove, modalidade EAD, pois entendo que o educador deve estar em constante aperfeiçoamento. A partir daqui, estarei expondo e explicando o meu planejamento semestral, tendo em vista que o bebê deve ser trabalhado como um todo e que devemos levar em conta a escuta atenta e a interação com seus pais e demais pessoas próximas. Eu, educadora, estarei proporcionando uma variedade de estímulos com o objetivo inicialmente... cadê? Aqui tá... Eu escrevi à mão, tá? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Uma variedade de estímulos com o objetivo de inicialmente se adaptarem
trabalhar linguagem oral, locomoção, desenvolver a audição, percepção e discriminação das diversas manifestações sonoras. Para isso, estarei me utilizando destas atividades. Aí é um espaço que eu coloquei as atividades. Tá na minha carta de intenções que eu digitei. Essa aqui é só um esboço. Elas serão registradas por meio de fotos e relatórios diários no caderno de sala. Acrescento ainda que meu trabalho será todo pautado e respaldado no currículo da cidade e em todos os documentos oficiais da cidade de São Paulo a respeito da educação infantil. Despeço-me desejando que tenhamos um ótimo ano letivo e uma excelente parceria entre escola e família. Mariângela. E é isso, gente. Eu acho que com essa carta aqui, que é só um resumo, tá? É só um rascunho, eu acho que vocês entenderam o que é essa carta de intenções. Lembrando que esse período de adaptação, que é óbvio, a gente não vai escrever adaptação, é chamado de período de acolhimento, que é logo o início do ano, ou quando a criança ingressa na unidade escolar, deve ser respeitado. Esse período deve ser respeitado, o tempo da criança, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, estou à disposição. Meu nome é Professora Mariângela.